Paz e boa noite a todos. A gente está aqui agora em mais uma Escola Bíblica Noturna, pelo canal da Comunidade Cristã Redenção, a nossa EBN das quintas-feiras. Espero que a gente possa compartilhar desse ensino e aprender um pouquinho, tá? Eu peço que você compartilhe o vídeo para que o maior número de pessoas possa ser alcançadas aí pelo ensino da nossa comunidade, amém? Então, gente, eu gostaria de conversar com vocês sobre algo que me levou a muita reflexão nesse longo período de pandemia, né? Algo que tem me tocado bastante. É algo que a gente percebe, todos nós sabemos que ocorre em pequena escala, dentro de uma comunidade, de um círculo de amigos, mas que a gente viu experimentado em larga escala, né? Vou falar da nossa capacidade de nos influenciarmos uns aos outros, tanto para o bem quanto para o mal. Mas como sempre, a influência para o mal, para fazer o que é errado, para agir de forma equivocada, ela parece ter sempre mais potencial, né? Como diz a palavra, o caminho do engano é o mais confortável, o mais largo. E vimos essa influência para o mal reagir em cadeia, né? Eu vi pessoas sendo influenciadas para cometer exatamente os mesmos erros em escala assim, regional, em escala nacional. E isso me entregou bastante. E eu queria expor um pouco sobre o que eu consegui levantar, né, da Bíblia sobre isso. Por exemplo, até hoje a gente vê pessoas dando credibilidade e repassando informação sem nenhuma autoria indicada, né, defendendo atitudes que são negligentes, irresponsáveis, falando jargões que são desumanos, né, que são atestadamente desumanos. Nós temos pessoas descredibilizando o que levou muitos anos, mais de um século de dedicação para ganhar credibilidade, e credibilizando ações que somente foram experimentadas assim, em tempos de muita tirania, muita barbárie na história humana, em ambientes desse tipo. E, infelizmente, essa influência para o mal, além de alcançar boa parte das pessoas do país e do mundo inteiro, atingiu consideravelmente também a igreja, né? Eu tive contato com irmãos de outras igrejas que eu conheço, que me repassavam às vezes as mesmas mensagens, as mesmas informações que pessoas completamente desprovidas, completamente leigas, né? Pessoas bem simples estavam repassando, e a gente viu cristãos preparados repassando as mesmas bobagens. Então, o que eu percebo é que a igreja não se encontrou munida do real conhecimento, de equilíbrio, de sensatez para lidar com as consequências de um acontecimento assim tão atípico como esse transtorno mundial, né? Esse acontecimento que gerou muito incentivo à insensatez, muita carniça para os urubus, né? Para as nossas versões de abutre. Então, recortando aí um pouquinho para a igreja brasileira, isso acabou revelando também quem nós somos em nosso dia a dia, né? A qual autoridade nós estamos diariamente submetidos, e como essa influência para o mal pode funcionar assim, sorrateiramente no dia a dia do cristão, e num nível muito mais obscuro do que esse que foi mais escancarado, né? Talvez que eu vou falar assim, acho que se alinha um pouco com as pregações anteriores do EBN. Os meninos me inspiram bastante nesse quesito. Eu sempre peço para ensinar por último, né, na sequência, porque eu pego muita referência deles. E o que me entristece, né? O que entristece é que a palavra de Deus é muito abundante contra isso que eu vou tentar ensinar para vocês, né? Sobre essa questão da influência. A palavra de Deus às vezes parece que é totalmente voltada exclusivamente para combater essa nossa capacidade de autodestruição, né? Através da língua, né? De influência e de fazer com que uns aos outros vá se autodestruindo. Então vou tentar expor aqui, escrutinar aqui alguns textos bíblicos para a gente tentar entender o funcionamento de tudo isso e quais atitudes devemos ter para não cairmos nesse tipo de armadilha. Amém?
Então, eu vou falar de alguns exemplos de influência maligna. E eu queria que quando a gente examinasse esses textos, a gente não buscasse somente se identificar como a vítima da história, tá? Mas que a gente também pudesse examinar, assim, nos examinar a nós mesmos, para ver se em alguns casos a gente pode ter sido o influenciador, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente lê a Bíblia como se as histórias dela tratassem de pessoas piores do que nós, né? E que a gente deve ter cuidado, mas se trata de pessoas falhas como nós. Senão não precisaríamos nos debruçar tanto sobre ela, né? Então aqui eu vou para Gênesis 3, 1 a 12, Gênesis 3, 1 a 12, né? Eu vou falar aqui da influência maligna vindo do diabo e de um irmão para o outro, né? De gente que professava a mesma fé para outro. Então, Gênesis 3, 1 a 12, talvez eu pule alguns trechinhos, tá, queridos? Então acompanha mais a questão do vídeo aqui. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Então, era o mais astuto dos animais. Isso significa que era o animal que era mais voltado a conseguir o que ele quisesse, a empreender as suas qualidades, seja que fosse a sua estética ou suas habilidades, para conseguir aquilo que ele queria se empossar, tá? Certa vez a serpente, perguntou à mulher, tá? Mais na frente a gente vai ver que os dois estavam juntos, tá? Adão e Eva estavam juntos, mas a serpente pergunta à mulher: Deus realmente disse que vocês devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A mulher: é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente responde à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela. Amém? Atenção para isso, o marido estava com ela e ele também comeu. Então a gente vê aqui que a serpente, em sua astúcia, ela explora para causar a queda da humanidade, porque a palavra diz que Deus criou a humanidade, homem e mulher criou a humanidade. Então é interessante como a serpente, o diabo, ele explora essa capacidade de um levar o outro à queda, né? Ele pergunta somente à mulher sobre ele inicia uma conversa somente com a mulher, ele inicia com aquele grupo, né? Para que um influencie o outro, como comunidade, influencia ao outro a se derrubarem, né? E isso é bem sucedido. E é muito interessante a gente examinar essas questões, porque a gente começa a tomar noção do nosso potencial, tanto benigno como destrutivo, né? De cuidar dos outros. Não é à toa que Jesus veio, né, numa época e ele se foi. Por quê? Para a gente dar continuidade ao trabalho, né? Jesus explora essa nossa capacidade de nós espalharmos, né, informação, atitudes e bênçãos, né? E Satanás explorou isso da mesma forma, só que para o mal, e o potencial foi brutal. Amém? Não sei se deu para entender, não sei se vocês conseguem captar isso dessa forma que eu estou captando. Talvez se eu estiver falando bobagem, depois vocês me admoestem aí, amém? Depois pergunta a Deus para Adão: você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Aí você vê que
para o mal, como eles se juntam, né? O ser humano ele se junta para o mal e depois com as consequências absurdamente eles se separam, né? Essa é a grande armadilha da influência, né? Da influência para o mal. Parece que você está entrando em unidade com um determinado grupo, que vocês estão juntos, que vocês estão acima de tudo e acima de todos, né? Mas na verdade é cada um por si, né? O que está ali dentro, em oculto, né? Em trevas, cada um por si, que está sendo explorado pelo mal. Uma outra passagem aqui é a influência maligna que pode vir de alguém próximo, de um amigo, né? Aí a gente vai para 2 Samuel 13, 4, 14. 2 Samuel 13, 4, 14. A gente vai falar de uma influência maligna de um amigo irresponsável e sem conhecimento sem conhecimento de quem é Deus, né? Como às vezes uma amizade pode fazer tanto mal. Certo dia, Jonadab disse a Amnon: qual é o problema? Porque o filho do rei parece tão abatido todos os dias, o filho de Davi. Amnon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab: deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe para que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Então Amnon se deitou e fingiu que estava doente. Mais para frente aqui, quando porém ela lhe ofereceu a comida, né, depois que todo o plano deu certo, a Tamar estava lá, quando ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei, ele permitirá que você se case comigo. Mas Amnon não quis ouvi-la, e como era mais forte que ela, violentou-a, né? Então aqui uma história de uma catástrofe familiar, né? Arrasadora, e que ela se inicia com uma influência, com um aconselhamento que tem muito a ver com as amizades de hoje, né? As amizades pós-modernas, que é aquele apoio a tudo que você deseja, né? Eu já vi alguns programas na TV a cabo às vezes de jovens, né? Mas não é só jovens, né? Da sociedade em si, mas que tem essa questão de você apoiar tudo que aquela pessoa deseja, tudo que aquela pessoa sonha, o que o coração daquela pessoa deseja. Você, para ser amigo, simplesmente você tem que apoiar, você não dá nenhum tipo de conselho contra, né? E é engraçado que o Jonadab ele faz esse papel aqui com o Amnon. Amnon fala da necessidade dele, ele fala: nossa, eu te apoio, faz isso, e aí você lá você contempla. Eu nem sei se Jonadab tinha essa intenção maligna de terminar numa violência, né, num estupro, mas o conselho dele é totalmente desprendido de amizade, né? É um conselho totalmente de um puxa-saco, de um cara totalmente interessado em si mesmo, egoísta, que não está preocupado com consequências, né? Ele simplesmente em apoiar o que o outro deseja. Outra influência maligna também muito comum em nosso meio que eu digo, no meio da igreja, né, como um todo, de líderes populares, de autoridades, de pessoas populares, né, seja amigos, pode se enquadrar em amigos também, mas que são mais reconhecidos, né, os populares, ou de líderes e autoridades, pessoas que têm algum prestígio, como maior intelecto, algum prestígio com mais bens, de alguma forma alguém que seja referência, que é o que eu acho que foi o Léo tocou nesse versículo, nesse trecho da Bíblia, que é Marcos 14, de 61 a 64. Marcos 14, de 61 a 64. Então o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito?
Eu sou, disse Jesus, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredicto? E todos o julgaram culpado e o condenaram à morte. Essa acho que é uma das mais tristes, né, formas de influenciar, que é quando você tem conhecimento, né? Você tem capacidade de ponderar, de estudar o assunto, você tem capacidade de pacificar as coisas, né? Você sabe como as coisas funcionam, você sabe como que as massas reagem, e mesmo assim você se torna um insuflador, um fomentador da morte, né? Só para satisfazer os seus desejos egoístas. Então, ele é aquele cara que sofre menos, ele inflama e é o que sofre menos, né? Ele inflama outras pessoas a tomarem atitudes totalmente precipitadas e às vezes até a correr risco, né? Como nós vimos, por exemplo, naquela experiência do Capitólio, a invasão do Capitólio depois da derrota do Donald Trump, foi fomentado, né? A invasão, a destruição lá do Congresso, até que uma moça, né, não obedece ali à atitude policial e toma um tiro no peito. E aí os insufladores saem completamente ilesos disso tudo, né? E morre a pessoa mais ignorante ali, a mais tola, e esse tipo de pessoa aqui sai ilesa da situação. Então esses foram alguns exemplos, né, de influência maligna, e eu vou tentar agora passar os tipos de influência que vem do alto, que vem de vida em Cristo, de pessoas que são árvores frutíferas, para a gente poder saber fazer um filtro necessário, né? E poder viver de acordo com a palavra de Deus. Então a gente vai ver aqui o tipo de influência que vem do alto, que vem de Deus, que é bênção. Vamos ver aqui em Lucas, o tipo de influência da palavra de Deus, primeiramente, né? Lucas 4, 1, 14. Lucas 4, 1, 14. Jesus, é a tentação de Jesus, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Aí teve a primeira tentação, que é a do pão, tá? Mas aí eu vou focar na segunda tentação aqui. Desculpa não acertar no versículo aqui, queridos. Então o diabo levou a um lugar alto e, no momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dar-lhes a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Né? Aqui é interessante que a gente lê essas tentações de Jesus, até da forma a gente compreende, né? O estado de Jesus que estava ali 40 dias sem comida, e a gente às vezes, eu por exemplo, às vezes não entendia por que essa tentação seria poderia ser tão forte, né? Jesus, um homem um Deus que abriu mão de si mesmo para habitar entre nós, né? O maior exemplo de humildade que pode existir, e ser tentado com o reino, né? Com domínio sobre a terra, uma coisa que às vezes até nenhum de nós gostaria, né? Uma coisa trabalhosa. Mas o que está embutido aqui nessa tentação do diabo é justamente esse patrocínio dele, né? O diabo ele quer agir ali como companheiro, como um livrador de Jesus desse cálice do mal. Então o que ele está querendo ali nós somos seres celestes, cara. Por que você passar por isso, essa missão, por essa gente que traiu, já está consumado, você já foi traído, já existe a queda.
a desobediência já veio um dilúvio que destruiu todo mundo, e voltou a acontecer tudo de novo de errado, a desobediência continua. Por que você vai insistir nisso, né? Eu posso te fazer rei dos reis, o diabo está falando para ele, eu posso te fazer rei dos reis, eu posso te fazer dominar sobre tudo isso. Nós somos seres celestes, somos do alto. É um estímulo, o diabo vem tentar um estímulo à arrogância, né? Um estímulo a Jesus ser tentado pela superioridade, mas Jesus já tinha abrido mão disso, né? Ele já veio abrindo mão e habitando conosco, né? Sendo como nós. E isso é incrível como Jesus combate isso. É por isso que é tentador, deve ter sido muito tentador essa oportunidade, porque mais tarde, por meio de Pedro, o diabo tenta de novo a mesma coisa, que é livrar, é justamente o que está embutido nessa tentação, é livrar Jesus do cálice da morte, daquele cálice da destruição. E Satanás tenta de novo, só que por meio de um ser humano, né? Tentar Jesus a mesma coisa, para ele desistir da missão. E Jesus combate com a palavra. A influência do alto de Jesus, que Jesus utiliza para combater a palavra. Ele diz: as escrituras dizem, adorem o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo levou a Jerusalém e depois fez a outra tentação, que é aquela dele saltar para que os anjos o carreguem. Mas eu queria focar nessa tentação do meio, de como que ela é toda cheia de uma cilada, né, para incentivar Jesus a desistir do seu caminho. Claro que todas devem ser, né, mas essa é a que me chama mais atenção. Então, uma outra fonte que nós podemos, deixa eu ver aqui, nós podemos ter influência do alto, de vida em Cristo, das parábolas de Jesus. Desculpa, eu vou colocar aqui das pessoas referenciais que estão próximas a nós. Eu acho isso muito, muito importante, né? Eu acho, principalmente nos dias atuais, a gente reconhecer quem são as pessoas que estão próximas a nós e que têm feito a diferença, assim, que são pessoas zelosas, que são pessoas que têm intimidade com Deus, né? Então vamos aqui para Números 25, 3, 11. Números 25, 3, 11. Assim os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor, e prenda-los do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam a entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Uma afronta, né, a todo mundo ali. E olha que contexto muito parecido com o que tem acontecido nos dias de hoje, né? A ira do Senhor contra o povo, né? Muita gente morrendo ali, e uma pessoa totalmente fora totalmente irresponsável, né? Totalmente fora da realidade, tirar sarro ali, né? Tirar sarro diante de todo mundo, pega uma midianita diante de toda a comunidade e leva para sua tenda ali, né? Para ter relações, né? Em ofensa a Deus. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, os dois foram sacerdotes, né? Arão e Eleazar. Ou seja, eram pessoas que eram íntimas de Deus, né? Para ser sacerdote,
você tinha que estar em contato constante ali, né? Após ser sacerdote, você estava em contato constante com Deus. Não tinha como viver uma vida daquela de sacerdócio sem você aprender do que se tratava Deus, né? De quem era Deus, qual era a vontade dele. E Finéias cresceu com essas pessoas, né? Então ele gerou, o que no sacerdócio ali tinha todo aquele zelo, em Finéias, o que no sacerdócio tinha todo aquele zelo por meio de regras, em Finéias ele foi tendo essa compreensão de zelo, né? Pela palavra de Deus, por tudo que Deus representa. E ele, sem haver nenhuma ordem ali para ele, mate aquele casal, sem haver nenhum tipo de incentivo, todos estavam inertes ali, né? Olha que coisa parecida muito com a nossa realidade. As pessoas ficaram inertes diante daquilo. Finéias, ele viu isso, se levantou e saiu do meio do povo, pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A praga cessa ali, naquele momento, naquela atitude em que o homem compreende quem é Deus. E a atitude de Finéias, ela não precisou. É interessante, sabe, esse fato da atitude de Finéias não ter precisado de uma ordem. É como se ele estivesse defendendo um amigo, sabe? Como se ele estivesse defendendo Deus, como se ele estivesse defendendo um amigo. Você não vai fazer isso com ele, você não vai entristecer o meu amigo, né? E ele levanta ali numa fúria e acaba com aquilo de uma vez. Só que a essa altura já tinham morrido 24 mil pessoas, né? Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Ou seja, por zelo Deus estava destruindo os israelitas. E Finéias ali, naquela intimidade, né, uma amizade íntima com Deus, percebe isso. Ele não precisa de ordem nenhuma. Ele vai lá e toma aquela atitude, né, de zelo, do mesmo zelo que Deus estava sentindo. E isso é impressionante. E é interessante como Deus cita em Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão. Quando Deus cita assim a ascendência, né, ele tá falando dessa dinastia, né, ele está falando ele está, como que eu posso dizer, honrando, né, a família como um todo, né? E isso é muito interessante. Então por isso que eu coloquei essa parte como uma influência de pessoas referenciais próximas a nós. Amém? Outra passagem que deixa isso claro também, de nós temos pessoas como referenciais. Por que eu estou tocando nesse assunto, gente? Porque a gente muitas vezes tem aquela ideia de que só pode ser referência para a gente Cristo, né? E é claro que sim, né? Mas que dá a impressão que a gente quer apagar da história as pessoas que estão imitando a Cristo, né? A gente não quer honrar essas pessoas, porque é muito importante a gente ter essas referências de pessoas à nossa volta, como ter pessoas à nossa volta como referência, porque na palavra, né, tem aquele contexto, não é contemporâneo, né, aquele contexto histórico. E nas referências, quando nós temos, e a gente tem que pegar também a palavra para fazer o filtro, mas nas referências que a gente tem, as atitudes cristãs, a gente pode ver as atitudes dos pequenos cristos no contemporâneo, no contexto que nós vivemos hoje. Eu acho muito importante a gente honrar isso. Amém? Então, a outra é 1 Coríntios 11, 1, 2. Né? Paulo diz, 1 Coríntios 11, 1, 2. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Muitas vezes a gente vê pregações de pessoas descontextualizando isso, falando que Paulo não estava dizendo para ninguém imitar ele, mas Paulo diz claramente aqui, com todas as letras: me imitem, como eu sou imitador de Cristo.
né? Pode me ter como referência, vocês estão livres para me ter como referência. Amém? E desde que vocês também tenham Cristo em mente. Amém? Tenham Cristo em mente, vejam se eu estou agindo da mesma forma, e assim vocês podem me imitar minhas atitudes, pode entender o que eu estou dizendo e se dedicar a debruçar nas coisas que eu estou ensinando, né? Porque nem tudo foi falado, nem tudo que Jesus fez foi escrito e está num livro de milhões de páginas. Não, a gente vai ter que, por meio do Espírito, discernindo as coisas, né? E gerando novas atitudes, e novos comportamentos contextualizados. E então Paulo está dizendo ali, sejam meus imitadores, eu estou aqui com vocês, né? Então, se vocês acham que se vocês são tentados a ver Jesus como um mito, eu estou aqui imitando ele, né? Para vocês verem como alguém me influenciou, né? Eu vi alguém que me influenciou e agora eu estou vivendo do jeito que ele viveu. Então, é muito interessante isso. E Paulo continua, eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Então, nós devemos imitar a Cristo e podemos também imitar, tendo seus imitadores, né, à nossa volta como referência. Nós conhecemos quem são as árvores frutíferas, a gente sabe quem são as pessoas nobres, né? A gente sabe quem são as árvores frutíferas do nosso entorno, a gente conhece quais são as nobres virtudes de um homem, de uma mulher, e a gente consegue ver isso em nossos irmãos. Afinal, Jesus falou que aquele que crê nele, obras maiores seriam feitas, né? Por meio dele, obras maiores seriam feitas. Que seu povo, Deus falou que, ou permitiu que alguém falasse que o povo dele ligaria ou desligaria, seja o que quer que fosse, no céu e na terra e no céu, coisas seriam ligadas e desligadas por meio do seu povo, do povo que cresce nele. Então não tem como a gente descartar, né, ter desprezo pela ideia de imitar as pessoas que imitam a Deus, amém? Que imitam Cristo, imitar os pequenos Cristos. Então a gente deve ter muito cuidado com essa tentação da arrogância, dessa tentação em não reconhecer o que deve ser reconhecido, em não honrar quem deve ser honrado. Quando a gente faz isso, a gente está em pecado, viu, irmãos? Não entregar o que deve ser entregue é como furtar, como se fosse um ladrão, é um roubo, né? A gente tem que honrar quem deve ser honrado, honrar as atitudes que devem ser honradas, amém? Tanto é pecado que na passagem de Marcos 6, 3 a 5, olha o que as pessoas que conviviam com Jesus disseram. Essas pessoas conviviam com Jesus, tá? Conviveram com Jesus, cresceram ali com ele, eram do mesmo povo. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. Ou seja, ele é daqui, da nossa turma, tá? Cresceu aqui com a gente, é do nosso bairro. E eles se sentiam muito ofendidos, né, com a ideia de Jesus estar se manifestando como se fosse um Messias, ou não sei se eles ainda entendiam como um profeta, mas eles se sentiram ofendidos com isso. Olha que coisa louca, que arrogância absurda. Então Jesus lhes disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Por isso ele não pôde realizar milagres ali naquele local. Olha que perigo que é, né? A gente não reconhecer as referências que estão à nossa volta. Outra referência na história que eu acho muito importante, outra forma de influência do alto, né, do céu, que pode entrar nas nossas vidas, são as referências históricas. Então em Atos 17, 10 a 12, Atos 17, 10 a 12. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses,
pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, só pelo ato de se debruçar sobre o assunto, de não ser intolerantes, de não ser preconceituosos. Eles se debruçaram sobre a conversa, eles foram pacíficos, eles examinaram a Escritura, examinaram o que Paulo e Silas ali estavam falando, sem nenhum tipo de arrogância, e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, gente rica, e não poucos homens. Amém? Eles conseguiram quebrar a arrogância, até uma possibilidade de arrogância entre gente empoderada, gente cheia de poder, gente de autoridades, dada essa simplicidade de se debruçar sobre o assunto e fazer essa análise. É uma coisa incrível, né? Então, busque pessoas também que são referências na história da igreja, na história da pregação do Evangelho, na história a história do espalhar do Evangelho mesmo, né, sobre a terra. A gente tem que buscar isso para a gente compreender quais eram as atitudes dessas pessoas, como que eles agiam para poder chegar nesse contexto, né, de conversão de muitas pessoas. Essa passagem eu acho muito linda, né, esse cuidado, essa ausência de preconceito para com Paulo e para com Silas ali, a ponto de eles mudarem completamente o seu ponto de vista de tudo que estava ocorrendo ali. Amém? E uma última aqui, acho que é a última, e que eu vou fazer um paradoxo aqui, não sei se é isso, um paralelo depois com o de Finéias, muito interessante. É a da parábola de Jesus, a parábola do bom samaritano. Então, outra fonte de influência do alto, de influência de Deus, das parábolas de Jesus. A gente pode retirar ensinos ali que são eternos, né, das parábolas de Jesus. Lucas 10, 29 e 35 foi a parábola que o Rafa citou na última pregação, na última EBN. Lucas 10, 29 e 35. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe retiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou para longe. Por que tem dois exemplos aqui antes para falar? Quando a gente conta piada, né, de português, de brasileiro, a gente sempre cita os exemplos dos sensatos, né? É mais de um exemplo, é 2 ou 3 exemplos, e depois o exemplo do insensato. Aqui, por que a gente está usando isso aqui? Jesus está falando aqui, a massa, né? O caminho largo, né? Ele é percorrido ali, que é percorrido por mais pessoas. Então ele está tentando simbolizar isso. Por isso que tem 2 exemplos, né? O caminho do erro aqui é esses 2. Tá vendo? Esse é o caminho do erro. Vai 2 pessoas que deveriam saber o que deveria ser feito, né? Sabiam o que deveria ser feito, que tinham conhecimento para isso, né? Porque o Velho Testamento ele é cheio de atos de misericórdia. Não dá para você dizer que o Velho Testamento é simplesmente um livro sanguinário. Não, ele é cheio de atos de misericórdia, profecias de misericórdia. E a massa ali, né, foi pelo caminho de ignorar ali, não tem misericórdia nenhuma daquele irmão. E aí vem o bom samaritano, ele rompe com isso, que nem Finéias, né? A massa ali, naquele contexto de Finéias, a massa ali estava simplesmente chorando, né? Ficou chorando e ficou lamentando ali diante daquela afronta que aquele homem fez com a midianita. É muito interessante esse paralelo, porque o samaritano é o Finéias, né? As pessoas, se você é cristão e você acha que
O Finéias do Novo Testamento é Pedro arrancando a orelha de gente, que é o Simão Zelote, que quer se revoltar contra o império ali na base da espada. Você acha que o Finéias do Novo Testamento são essas pessoas? Irmão, a gente aí teria que voltar para aquela escola dominical infelizmente muitos pensam assim, né? Mas aí teria que voltar para aquela escola dominical de criancinha, que quando o Tom falar assim, as crianças podem subir, você tem que subir junto. Porque o bom samaritano, ele é o Finéias do Novo Testamento. Esse é o zeloso, amém? Então vem o samaritano, ao ver o homem, teve compaixão dele. Ele está fazendo, esse homem, o samaritano, está tendo zelo pela vontade de Deus, né? Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte deu 2 moedas de prata. Você nem fala mais nada, né? É aquela história de abundância, né? O samaritano vê aquela destruição na vida daquele homem e deixa aquele homem com abundância, né? Na hospedaria, com todo o cuidado que ele necessitar. Se você lê a história de Finéias e acha o máximo, né? Você tem que ver a história no Novo Testamento, você tem que ver essa história e achar a história desse samaritano, dessa parábola de Jesus, você tem que achar o máximo também. Se você é cristão, esse é o reflexo lá do zelo para com a vontade de Deus, amém? Não é o Pedro tentando arrancar, dizendo que nunca vai abandonar Jesus, não é Pedro tentando arrancar a orelha cortando a orelha do guarda, nem as atitudes dos zelotes lá de querer se libertar do Império Romano na base da espada. Esse aqui é um exemplo de zelo pelos atos de misericórdia, que é a vontade de Deus, amém? Então acho que é isso, gente. Eu espero ter passado aí para vocês o que eu estava refletindo, né? Deixa eu ver aqui, eu escrevi mais algumas anotações. Deixa eu ver, é fato que somos usados uns contra os outros para nos mantermos em posição cômoda e para que nos justifiquemos. Racionalizemos nosso estilo de vida ao moldarmos nossas imagens umas às dos outros. Nós podemos fazer parte da comunhão dos inertes, dos obstinados, dos transgressores, dos escarnecedores. E é impressionante como, com todo o conhecimento que nos é dado, ainda, viu, queridos, eu presencio ainda fofoca e escárnio no meio de cristãos. É impressionante, principalmente de pessoas que se dizem cristãos e ainda escolheram o caminho de não frequentar igrejas, né? Não são todos, mas escolheram o caminho de não frequentar, não viver em comunidade, mas também internamente, né? Eu vejo também quem frequenta comunidade, em alguns casos, graças a Deus em poucos casos, é ainda ser dado a fofoca e a escárnio no meio dos cristãos. A gente pode fazer parte da comunhão desse tipo de gente, né? Dos insensatos, dos hereges, ou nós podemos ser a comunhão dos santos do Senhor, amém? Buscar a santidade, buscar a pureza, ter as referências, nos referenciar na palavra, nos referenciar nas características de irmãos que são referências, nos referenciar nos santos do Senhor, aquelas pessoas que são entregues, são íntimas de Deus, para que nós imitemos e cresçamos, amém? Entre dia e saídia nos serão oferecidas como parâmetro de vida as maiores virtudes de nosso irmão ou irmã ao lado, mas também as características mais medíocres e as mais infrutíferas. Então busquemos conhecer a Cristo, para que assim conheçamos quem são os genuínos pequenos cristos e possamos nos espelhar uns nos outros para viver, amém? Que isso nos fortifique, amém? Então é isso, eu espero que isso acrescente na vida de vocês, espero que tenha conseguido expressar o que eu vinha refletindo, o que eu vinha estudando, amém? Eu queria encerrar com uma oração. Peço que curve sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço esse privilégio que todos nós tivemos, Senhor, do diaconato, em ensinar um pouco da tua palavra, Deus.
espero que isso alimente, Senhor, o nosso povo. Eu espero que toque, dê um vislumbre de quem o Senhor é, para quem não tem noção de quem o Senhor é. E eu te agradecer essa oportunidade, Senhor, agradecer os nossos pastores e as nossas pessoas que são exemplares, Pai, dentro da nossa comunidade, aquelas pessoas que ainda estão em crescimento, Pai, desenvolvendo, mas que têm características, têm virtudes, Senhor, maravilhosas, e que a gente pode nos espelhar, pode ali fazer o reflexo na palavra de Deus e ver o que é correto na vida deles, e poder nos nutrir uns aos outros, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Excelente noite para todo mundo, excelente descanso, fiquem com Deus a todos, amém?